Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar para vocês como é que a gente consegue colocar o Laravel para rodar em uma hospedagem compartilhada, né? Aquelas hospedagens mais encontradas, né, digamos assim, do mercado, ok? É uma forma, né, de você utilizar o seu programa em Laravel, tá? Existem outras formas que eu posso depois estar postando também, mas a ideia aqui é a gente utilizar um servidor, um cPanel, essas hospedagens mais básicas que a gente encontra para rodar nossa aplicação, ok? Bom, a primeira coisa que a gente deve saber é que a hospedagem que você contratar, ela tem que ter o PHP e tem que ter o banco de dados que a gente vai utilizar, que nesse caso aqui é o MySQL no meu caso. No caso, ele teria que ter o MySQL que a sua aplicação, ou desculpa, o banco de dados que a sua aplicação iria rodar. Caso você usasse Postgre, teria que ter Postgre, etc. Mas nesse caso, o mais simples, o mais comum é usar MySQL. Bom, outra coisa importante falar é a versão do PHP. Neste caso, né, em específico, eu estou utilizando um Laravel 9. Bom, então você poderia abrir aqui a documentação e verificar qual é a versão que o Laravel precisa, a versão que você está utilizando, né? No caso eu estou usando a 9, eu posso vir aqui, né, e dar uma olhada na parte dos requerimentos, tá? Então posso dar requerimentos, deixa eu ver aqui, tá, requirements, PHP maior ou igual a 8 e ter essas extensões, tá? Então a hospedagem que você contratar, ela deve ter isso aqui, tá? Depois eu posso falar um pouco mais profundo como é que se configura, se o seu não está configurado, tá? Caso tenha alguma dúvida, pode deixar também nos comentários. E também assim, eu vou ignorar um pouco essa coisa de comprar um domínio, de configurar o domínio, configurar a hospedagem, tá? Mas caso alguém tenha dificuldade e queira, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, só como é que configura, como é que compra, como é que direciona para hospedagem, enfim. Então a ideia aqui é só colocar ele para funcionar na hospedagem compartilhada. Então, estabelecidos esses requisitos e sendo, né, satisfeitos, o que é a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Nesse caso aqui, pessoal, não é propaganda, não sou patrocinado, é porque eu gosto de usar esse provedor de hospedagem aqui, WebLink, e eu vou colocar no ar um site de um evento, tá? Que houve sobre a consciência negra, enfim, vou disponibilizar esse site que vai ter alguns recursos para quem participou, beleza? Então a primeira coisa que você tem que fazer é criar seu banco de dados, tá? Então vem aqui, você pode criar os seus bancos de dados, tá? E aí eu vou criar um banco de dados aqui qualquer, tá? Vou chamar de app, tá? Bom, depois que você criou o seu banco de dados, né, claro, colocando o usuário e a senha, você pode entrar aqui no phpMyAdmin. E aí você vai importar seu banco de dados. Nesse caso a minha aplicação tem um banco de dados, mas pode ser que você tenha uma aplicação que não tenha um banco de dados, né? E aí você não vai precisar fazer isso. Mas aqui eu venho no banco e faço a importação de toda a estrutura do banco, tá? Por quê? Porque a gente não precisa, né? A gente não tem como rodar aqueles comandos do Laravel Migrate, né? Que vai criar as tabelas. Então a gente já tem que exportar lá manualmente antes do seu ambiente de desenvolvimento e colar aqui, tá? Bom, feito isso, a gente volta aqui para o início do painel e a gente vai em gerenciador de arquivos, tá? Para vir para a parte de arquivo do nosso sistema. Bom, para você fazer o upload aqui, você precisa vir aqui nessa setinha no canto superior direito, escolher se é um arquivo ou se é uma pasta. No meu caso é um arquivo, e aí eu venho aqui, tá? Na pasta que eu quiser, escolho o meu. Bom, após selecionar, ele vai fazer o upload, tá? Então, pode ser que demore um pouco, vai depender, né, um pouco da sua internet, do seu computador, ok? Então, vamos aguardar fazer o upload.
Bom, depois que você fez o upload do seu aplicativo, tá? Do seu Laravel, o que é que você precisa fazer? Você precisa extrair. Então você seleciona o arquivo zip, tá? E seleciona essa opção desarquivar, ok? E aí você escolhe a pasta de destino e eu vou colocar só a barra para poder ele ser extraído, né, na raiz aqui, ok? Então clique em extrair, aguardo. Ok, então ele foi aqui extraindo. Então entro na pasta, seleciono tudo, tá? Aperto nesse botão aqui, que é mover, e aí seleciono para onde eu quero mover. Nesse caso, o que é ideal é você colocar todas essas pastas, né? App, Root, Storage, Resources, todas de uma forma que não fique invisível, né? Digamos, acessível via endereço, né? Então eu coloco geralmente essas pastas, né, um nível abaixo do public HTML. Então nesse caso eu subi aqui o diretório, cliquei em mover, então tudo já está aqui, né, antes, digamos, de public HTML, tá? Então aqui no public HTML, tá, que é por onde ele vai achar, né, ou seja, vai ser a pasta onde a gente vai quando a gente acessar o site ele vai acessar. Então o que é que a gente faz? Aqui no public do Laravel você pega tudo que está aqui, tá, e move para o public HTML. Então você sobe uma pasta, tá, vem aqui no public HTML e move tudo para lá, ok? Bom, então aqui na teoria já está tudo estruturado, tá? Agora tem duas coisas que precisam ser feitas. Primeira coisa é, você tem que configurar o seu env, tá? Então o seu arquivo env aqui, que contém as configurações do seu banco de dados, entre outras configurações como e-mail, cache, etc. Você precisa, né, ajustar, porque você criou seu banco de dados, você, né, sei lá, vai usar algum serviço, tá? Você estava usando, sei lá, de maneira local, e agora você vai usar aqui no servidor, e aí você precisa configurar, tá? Então no meu caso aqui, tá? No meu env localmente eu tinha eu estava usando um banco de dados chamado certificado, usuário, né, root, senha root e a porta. Então eu preciso ajustar agora para que funcione no meu servidor. Então vou pegar os dados do banco de dados que eu criei anteriormente e vou configurar, ok? Bom, então depois de configurar aqui o env, tá? A gente precisa fazer duas coisas. A primeira é aqui na pasta storage a gente colocar as permissões como set 77, né? Ou seja, você marcar todas as opções aqui e colocar também recorrente para diretórios e arquivos, tá? Porque você precisa autorizar essa pasta para que, por exemplo, o log do Laravel seja registrado, ou até caso você também no seu aplicativo você faça uso de upload de arquivos, ok? Outra coisa aqui no Bootstrap também você precisa vir e mudar as permissões para 77 também, 777, tá? Porque também o Laravel necessita que isso daqui também esteja com essa permissão. E aí depois é só acessar o seu site, tá? E o site já vai funcionar, ok? Então é dessa forma que a gente consegue colocar uma aplicação em Laravel para rodar num servidor compartilhado, tá? Peço que, se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal. Qualquer dúvida ou comentário sobre isso ou sobre outro assunto relativo a desenvolvimento web, pode deixar seu comentário. Então, um abraço e até a próxima.